para poder papear. Hoje aqui é o Léo Pirro. Me conta, Léo, tudo bem com você primeiro? Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Deixa eu te alunos, perguntar. amigos, A todo mundo, Brasil, todo exterior, mundo, é chique, né? todo mundo que segue o canal da Manu, nossa Deixa eu querida te teacher. perguntar. Já tô cheia de perguntas, porque a gente não conversou direito sobre a sua viagem, né? É verdade, não tivemos tempo hábil para conversar, né? Não tivemos. Você voltou quando, primeiro? Eu voltei, não tivemos tempo hábil, né? Eu voltei em outubro de 2017. Ai, que vergonha! Não é? Então tá, né? Foi quase agora. Quase 2 anos, né? Mas tá bom. Aí vamos lá. Para onde você foi? Fui para Brisbane, na Austrália, Uhum. e melhor escolha não podia ter feito, viu? É Porque olha, isso. E assim, adoro, olha, esse vídeo está sendo muito esperado. Você viu que eu tive até que te mandar mensagem. Tem gente perguntando é como verdade. foi a agência, isso, aquilo. Você acordou e falou, quero ir para a Austrália. Ou não, você deu uma garimpada. Mais ou menos, eu acho que como todo mundo que estuda inglês, espanhol, tem uma vontade de conhecer outro país, fazer um intercâmbio. Eu já tinha isso desde a época que você foi minha aluna na escola. Depois a gente fez aula particular e tudo, mas eu já tinha essa vontade há muito tempo. Por uns motivos pessoais eu tive que adiar um pouco, mas depois disso eu tive uma oportunidade, um tempo, tinha um dinheirinho sobrando, eu falei, putz, eu acho que tem que ser agora. Se não for agora, talvez eu não vá mais depois, por outros compromissos que vão aparecendo na nossa vida, né? Tá, quais eram as opções que você tinha, além da Austrália? Ou não era nem Austrália? Sinceramente, a princípio, quando eu era mais novo, eu queria ir para os Estados Unidos. Eu queria muito ir para Los Angeles. Só que os Estados Unidos é um ótimo país também, acredito. Eu só conheço a Austrália, foi inclusive minha primeira experiência internacional, assim, de viagem para fora. E eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos, só que os Estados Unidos não tem tanta abertura na questão do visto para trabalho. Claro, tem pessoas que vão, trabalham, daquela forma que a gente sabe, mas não sei se é errado ou se é certo, no fim das contas, mas na Austrália, como tinha essa abertura para estudar e trabalhar, eu achei muito interessante. E o clima também, né? O clima para mim foi o que mais. Você pensou primeiro já em estudar e trabalhar. Sim, primeiro de tudo, estudar e trabalhar por dois motivos. Um, porque não ia ter dinheiro para me manter se eu não trabalhasse. E o outro é porque você acaba pegando inglês, assim, você sabe, sai um pouco daquele inglês de escola para aquele inglês que você usa no dia a dia para trabalho, para outras coisas que não é um inglês habitual, né? E na Austrália eu até brinco que ele foi inglês que eu aprendi lá no nível hard, porque eles falam inglês bem complicado, assim, no princípio você fica meio em choque, assim, porque eles contraem muitas palavras, eles usam muita gíria mesmo, mas você acaba se habituando, né? É o jeito de cada um falar, igual aqui em São Paulo, em Minas, cada um tem seu jeito, Sim. mas você se adapta e com o tempo vai aprendendo. Mas E o que pegou muito também foi o clima, assim, da cidade que eu estava, na verdade, porque a Austrália em si, ela não tem o mesmo clima, assim, todos os estados, as cidades, enfim. Onde eu estava, o clima era muito parecido aqui com São Paulo, era bem quente, no calor, e também no inverno, acho que uma coisa de duas blusas no máximo resolvia. Então, assim, eu odeio frio, para mim lá foi perfeito por isso. Eu alguém te odeio indicou frio. a Brisbane? Ou você olhou assim no mapa Não, e falou, aqui? não. O que me ajudou muito a tomar essa decisão foi vídeos no YouTube. Tinha uma menina que eu seguia, exatamente. Tinha uma menina que eu seguia, que ela é blogueira, ela conhece vários países, ela fez um intercâmbio na Austrália, em Brisbane, e fez intercâmbio por acho que um ano, e aí ela foi fazendo vários vídeos contando como era lá, como era para trabalho, como era para estudar, acomodação, e assim, eu acho que um vídeo só, inclusive, da Austrália é muito pouco para falar, porque tem muita coisa. A gente podia passar a semana inteira aqui falando e eu não ia terminar de falar, porque tem muita coisa da Austrália muito legal. E assim, é um país aberto para todos. Isso que eu acho mais bacana. Em Brisbane eu morei no centro. Então, o centro de Brisbane tem muito estrangeiro, tem muito estrangeiro. Aliás, era mais difícil você encontrar australiano em Brisbane do que assim, mais fácil você encontrar estrangeiro do que propriamente australiano lá, né? Então, isso foi bem, mas foi bem bacana isso, assim. Aí quando você
sai um pouco mais do centro, aí você vê que a galera mora mais em bairros normais, tipo assim, afastados, assim, não muito centro, é mais para quem quer se locomover rápido, tá perto de tudo, assim. Tanto é que eu fazia, no lugar que eu escolhi lá para morar, com os amigos, eu fiquei lá, eu fechei uma acomodação por um mês, e depois eu fui morar com os amigos, que eu tinha feito amizade lá, mas no mesmo bairro, e assim, lá era ótimo para morar, porque eu fazia tudo a pé. Então, Ah, isso era excelente. O mercado era atravessando a rua, a escola também. Então, isso foi ótimo para mim, porque o custo do transporte na Austrália é um pouco caro. ah, é? É um pouco caro, mas assim, Tem não ônibus, está tem um metrô, absurdo. tem tudo? Tem. Na verdade, assim, tem o trem, né, para tudo quanto é lugar. Metrô mesmo, tipo, tem uma estação ou outra, assim, que ele Tá. vira, tipo, trem que vira metrô, assim, mas no Uhum. mesmo percurso. Mas isso é uma coisa que era muito legal, assim, é que é muita coisa para falar, a gente vai ter que dividir por tópicos, porque de trem, tanto você podia ir para os bairros afastados, como você conseguia ir para a praia de trem. Então, isso é uma coisa, assim, que acho que principalmente para quem vive em São Paulo e pegou muito imigrante sem Anchieta, Ah, que rodovias bem congestionadas aqui em final de semana nossa, que vai viajar, era excelente, porque em 1 hora eu estava na praia. E assim, de trem, de boas, assim, sem nenhum problema. que delícia. Isso E quanto era... tempo você ficou lá, Léo? Não sei. Eu fiquei 10 meses. Eu fui em novembro de 2016 e voltei em outubro de 2017. Uhum. Fiquei 10 meses lá, mas assim, foram 10 meses bem intensos. Tive vários trabalhos, tive várias experiências assim, dentro da escola também foi muito bacana. Eu entrei o primeiro mês, eu cheguei lá, na verdade assim, foi tudo muito novidade, né? Porque o primeiro dia que eu cheguei lá, logo que eu cheguei, eu fui para acomodação, a primeira coisa que eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, mas o que eu vim fazer aqui? Longe pra caramba, né? Porque a Austrália, assim, Já tinha viajado para o exterior? não, foi a primeira vez. É o único país que eu conheço atualmente, né? Não, assim, Mas nunca viajei, mas eu quero ir o mais viajei. longe Vou para a possível. Austrália, que é aqui do lado, né? Só vou atravessar o oceano. Quantas horas de voo? Então, no total de horas de voo, deu umas 23, mais ou menos. No total do trajeto, tipo, saindo de casa até chegar lá, foram umas 30 horas, mais ou menos. Meu Deus. Porque, bom, como eu estou em São Paulo, de São Paulo até o Chile, que foi o caminho, assim, o percurso mais rápido que eles falam que Tá. São Paulo até o Chile são umas 4 horas, de Chile para Sydney mais umas 15, então só aí já foi 19, e mais 1 hora e meia para Brisbane de lá. Não, Brisbane não foi rapidinho, né? Você entrei Já no tá avião e como já? nossa, não vi a hora de chegar e tomar um banho, pelo amor de Deus, né? Mas não já 30 horas nesse. Mas enfim. Aí você chegou lá e falou, e agora? Eu falei, você fica meio assim, né? Aí você vai para uma casa assim, você não conhece ninguém, não tem nem ideia de quem mora lá, né? No meu caso, né, que fechei a acomodação antes, já Aham, fechei, mas isso foi uma coisa muito bacana que eu fiz, porque quando você já fecha o mês, você já fica mais despreocupado no primeiro mês para não sair desesperadamente atrás de acomodação. tá. Então isso foi muito bom. Agência. Isso, pela agência, eu fechei Qual pela agência. agência que você Assim, foi? eu fui pela Hello Austrália, que aliás eu indico que para mim é a melhor e assim, todos que estavam lá falavam a mesma coisa. Os que fecharam, o suporte que eles dão é excelente, porque eles dão suporte para tudo. Para passagem, para o visto, para tudo eles fazem lá. Então isso foi, indico totalmente, essa agência é excelente mesmo. Hello, E Austrália. Tá. Hello Austrália. O nome do grupo é Hello Study, mas o nome da agência que eu fui Ah, já ouvi, já fui nessas agências, nessas feiras de intercâmbio, já ouvi falar. Uhum. não, e ela é assim excelente no que tange a Austrália, no que fala de Austrália assim é excelente, assim, o suporte que eu tive foi fora de série, assim, só tenho a agradecer a eles, porque foi muito bom mesmo. Uhum. E Você aí ficou, eles você ficou na estadia com estudantes ou família? com estudantes. Eu cheguei lá, a maioria todos os estudantes eram brasileiros que estavam lá. Tinha um casal de amigo meu e mais um outro menino que já estavam lá. Acho que um casal estava 1 semana, e esse outro menino já estava 1 mês ou 2 meses. Uhum. E aí esse casal de amigo meu, eu fiz muita amizade com eles, fiz amizade com um outro menino, estava na palestra, inclusive, da Hello Austrália. Ele falou, eu vou, tal, não sei o quê, a gente trocou contatos, e aí a gente conversou lá, e depois de depois de uns 2 meses, que eu acabei fechando essa acomodação, mais uns 2 meses,
a gente decidiu se juntar e fechar um apartamento no mesmo bairro. Ai, que legal. Bacana, né? É um pouquinho mais barato, mas foi legal também. Mas, assim, uma dica muito bacana que eu acho, assim, para quem tem vontade de ir, assim, porque todo mundo fala, ah, a Austrália é muito caro, a Austrália é isso. Realmente, a Austrália é muito caro para você ir. Para você ir, eu concordo plenamente, porque Você tudo diz, pesa, sabe? Oi? você diz o voo? É, o voo, hospedagem, tudo. Mas assim, eu acho que isso, de uma forma geral, tudo é muito caro em todos os países que você sai do Brasil por causa do câmbio. Isso não tem o que fazer, realmente é caro. Mas depois que você está lá e está trabalhando, fica um custo de vida super tranquilo para você se bancar, sabe? Ter uma alimentação legal, poder fazer suas coisas, viajar, passear lá, porque lá é tudo muito barato quando você está trabalhando. Muito barato mesmo, assim. A diferença é absurda, absurda. E você já foi pensando assim, quero ficar 10 meses, ou você foi pelo menos assim, ah, vou uns 3 meses, se eu conseguir sobreviver, eu continuo ou não? Então, isso foi até uma outra dica importante que até o rapaz o meu consultor lá da Hello Austrália que me falou, né? Ele falou, eu falei, putz, eu não sei se eu já fecho por um ano, um intercâmbio e tal. Ele falou, ó, você pode fazer o seguinte, porque é muito caro, porque você já tem que pagar a escola completa, assim, e já tem que pagar o curso todo. Então, eu falei, putz, pagar um ano já, né? Tipo, era uma grana pesada. Então, o que eu pensei? Vou fechar 6 meses, foi até uma dica dele, ele falou, ó, nesses 6 meses, com certeza você vai arrumar emprego. Com certeza. E realmente, em 2 meses eu já estava trabalhando lá, isso porque eu ainda demorei um pouco. Porque, assim, o primeiro mês eu falei, não, vou tirar um pouco para mim, para conhecer o lugar, para me ambientar, me adaptar, tal, e aí ver se eu queria continuar morando naquele mesmo bairro, tal, porque tem uma série de coisas que você tem que avaliar. E aí, assim, quando você decide procurar emprego, você acha. Não é fácil, não é. Eu não vou falar que não é fácil e tal. Mas se você fizer contatos na escola, você ir atrás, procurar, tem vários sites. Lá tem o Seek, tem o Gumtree, tem outros sites que dá para você achar emprego. E tem um grupo muito bom que é no Facebook. Ah, Facebook ajuda muito, assim. Tem um grupo que chama Brasileiros em Brisbane, que, assim, você basicamente faz tudo por lá, desde acomodação até comprar carro, arrumar emprego, sempre tem um pessoal divulgando vaga lá, sabe? O pessoal se ajuda muito, a comunidade brasileira lá é muito boa por isso. Então, às vezes, a gente fica com esse pensamento, não vou ir lá fazer contato com brasileiro. Bobagem isso, bobagem. Você não vai deixar de falar inglês por causa disso. Não, você tinha dito, rebobinar. Você disse que mesmo fazendo contato com brasileiro, o inglês não vai ficar afetado, porque é uma neura que a gente tem, né? É uma neura muito besta, porque assim, do mesmo modo que quando a gente está aqui no Brasil, a gente pode ser fluente, você é prova disso e assim, N outras pessoas que também, não que necessite ser um professor, mas você pode ficar fluente em inglês aqui no Brasil também. Não tem essa necessidade de, nossa, eu vou para lá para ficar fluente. Não é bem assim, vai da sua dedicação também. Eu confesso que eu era muito dedicado, assim, né? Fora da aula. Mas se eu tivesse sido, com certeza eu teria ido com inglês muito melhor. Muito melhor. Assim, é uma neura isso daí, não vou morar com um brasileiro, bobagem, porque na hora que você precisa, é o brasileiro que te ajuda. Então, assim, é uma bobagem isso, assim. No trabalho você vai usar, na escola, pelo menos a escola que eu estudei, e como a maioria das outras escolas na Austrália, são 4 horas, no mínimo, de aula por dia. Então, assim, você vai Eu ia te pelo menos perguntar. 20 horas. Então, assim, E no você mínimo, fez as 4 horas ou você fez mais? nos primeiros 2 meses eu fiz, era 25 horas por semana, porque eu estudava de manhã. Depois eu mudei para a noite por conta de um trabalho que eu arrumei. Então aí fui para 20 horas, mas assim, não caiu em nada, não mudou em nada, assim, porque era uma hora meio que livre para você fazer o que você quiser de manhã que tinha. E você fez inglês regular para business, alguma coisa focada? Fiz o regular, eu entrei no nível intermediário lá. Tá. Aí o que foi bom para dar uma refrescada na memória, né? E até por outros motivos, né? Para lembrar de estrutura, essas coisas, foi bem bacana. E aí eu terminei no avançado, no meu primeiro visto, né? E aí, quando eu renovei o visto, que aí, assim, eu já estava com o inglês um pouco melhor e eu já não estava mais curtindo tanta aula do inglês regular, normal, general, né? E aí eu entrei no Cambridge, que foi para mim a melhor escolha que eu fiz. Acho que se eu tivesse tido a oportunidade de ter entrado, assim, para quem já fala um inglês razoável e tem mais dificuldade com questão de estrutura, tal, assim, tem um valor muito maior, porque é muito focado na prova, né, do Cambridge, do UFC, foi o que eu fiz. UFC.
Só que assim, te ajuda a corrigir muitas coisas. Eu até me arrependi um pouco, porque eu não fiz a prova, mas assim, eu passei em todos os simulados com folga. Ai, que E lindo! assim, não sou o aluno mais dedicado, sou longe disso, sou bem longe de ser o aluno mais dedicado. Mas quem conhece a prova da Cambridge sabe, eu estou me preparando para isso e é um sofrimento. É Vamos ser muito bem difícil. real. O negócio, assim, não tem nada de flores, você sempre tá achando, meu, eu não sei nada, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. É pesado. É, não, assim, o problema maior é que assim, para a Austrália não tem valor nenhum o Cambridge. É isso que eu ficava. Porque assim, em universidades, em escolas, o que eles não levam mais em consideração é o IELTS, que é mais fácil que o Cambridge. Então, Ó, que loucura. É até uma curiosidade interessante você dizer, porque tem gente que só foca no FCE, no CAE, no CPI, pensando que, meu, vai resolver minha vida e tal. E é o não é IELTS. bem por aí. Pelo menos para a Austrália, não. Para a Austrália, o que vale mais, até para você pensar numa imigração futuramente, na questão de pontuação, o IELTS é o que vale. E se eu não estou enganado, posso estar falando besteira, mas o IELTS, se eu não me engano, tem uma validade de 2 anos. Ah, Então, assim, o TOEFL também é 2 anos. então você tem que se planejar para quando você vai fazer a prova, para assim, quem já está tipo há 2, 3 anos, para ver quando vai fazer a prova para futuramente pedir uma cidadania, alguma coisa, para somar a pontuação da proficiência também. Assim, isso é uma coisa muito bacana, porque tem muitos amigos que ficaram lá. Eu fiquei só 10 meses porque voltei por conta de um motivo pessoal. A minha ideia era ficar pelo menos mais 1 ano e meio. Aí eu ia fazer um curso técnico. Eu ia fazer um curso técnico, acho que de gerenciamento de projetos. Ia ficar mais 1 ano e meio. Um curso mais tranquilo, que era uma vez, 2 vezes por semana. Então eu ia ter mais tempo para trabalhar. Sim. Apesar de ter uma limitação de horas de trabalho lá, mas assim, tem a limitação, mas todo mundo trabalha mais, né? Porque senão você não sobrevive. Mas, E a questão do trabalho, como é que foi assim os seus trabalhos? Você teve, porque claro, o choque, que nem você falou, primeira vez no exterior, usando um idioma que não é da sua língua mãe, e como que as pessoas te recebem como imigrante, como estrangeiro, como brasileiro? Como que é isso? assim, falando da minha experiência, tá? Eu tive uma recepção excelente, assim, de todos os lugares que eu fui. Lógico, a Austrália não é perfeita, nenhum lugar é. Tanto é que logo de cara, logo que eu cheguei no aeroporto, eu já tive que abrir a mala na imigração, e aí meu inglês estava daquele jeito ainda, aí você vai falar, e, ai meu Deus do céu, né? Mas assim, beleza, passou. Mas eles te tratam com muito cuidado, assim, eles são muito respeitosos, assim, a maioria das pessoas. Minha primeira experiência foi de trabalho lá, foi numa catering, que eu fazia refeições para avião. Então fazia essas refeições, tal, embalava, colocava, embalava, pesava e guardava tipo numa câmara fria lá que eles tinham. Sim. Aí nesse mesmo lugar eles queriam me dar mais horas de trabalho, né? Mais shifts que eles falam, né? E assim, a princípio eu queria mais horas de trabalho, lógico, claro, né? Como todos que estão lá precisam. Mas era para dishwasher, que é lavar louça. Só que lavar louça de uma catering não é igual lavar louça de casa. Assim, é panela grande, é bandeja enorme, é água quente, é desengordura. Assim, é bem pesado o trabalho, é bem puxado. Mas assim, beleza. Só que aí eu tive alguns atritos com um australiano, um coordenador que não veio ao caso. E eu fui comigo, não atravessei todo o oceano para vir aqui escutar Obrigada. desafios do australiano, né? Assim, E deixa eu te perguntar, nessa sua função tinha outras pessoas que se comunicavam com você ao mesmo tempo? nessa catering que eu trabalhei, tinha gente do mundo inteiro. Tinha sueco, nigeriano, colombiano, pratiquei um pouco de espanhol também. Eita, e imagina, né? Porque às vezes as pessoas, assim, quando estuda algum idioma, seja inglês ou espanhol, quer fazer o exercício de prática auditiva no silêncio, né? Você fala, peraí, deixa eu fechar tudo aqui. Tipo isso. Aí Isso você acontece também, é sai, verdade. aí você Acontece sai, tem também. barulho de tudo. E aí, Não, pra é ouvir bem. tudo isso, você fica assim, né? Não. Não, às vezes você fala, não, tô ouvindo, como diria um amigo meu, tô só existindo, né? Porque entendendo já não tá, às vezes não. All Assim, right. você escuta coisa que você não tá habituado a ouvir, né? Não é aquela coisa de aula, a pessoa vai, fala com o paciente, não. Você vai escutar do jeito que eles falam, que é super rápido, Repeat, please, corrigir, então, né? é, e aquele barulho todo. E aí, depois dessa experiência, eu tive esse problema, eu falei, eu vou sair. Eu falei, não viajei pra cá, eu falei, e assim, gente boa, gente ruim tem em tudo quanto é lugar. E aí eu decidi sair. No dia que eu saí, no mesmo dia, assim,
eu achei um trabalho pelo Facebook, no mesmo dia. Tipo, não deu 2 horas que eu saí, eu arrumei um outro trabalho pelo Facebook. Caraca. E aí, era um trabalho em shopping, isso foi bem bacana de fazer. Era tipo de promoção Dia das Mães, Páscoa. Então, sei lá, o cliente ia lá, gastava uns 20, 30 dólares ou 100 dólares, dependendo da promoção, e trocava por um brinde comigo, e eu pegava, o marketing do shopping pedia para eu fazer umas anotações do perfil da pessoa, né? Se é casado, tem filhos, esse tipo de coisa. E foi bem bacana, porque eu acabava tendo bastante contato com as pessoas lá, e isso era bem legal, que gera curiosidade da pessoa também, que vê que o sotaque é diferente, fala, de onde você é e tal. E é legal que você acaba praticando de uma maneira diferente, assim, isso foi bacana. Tem Só que que, ser mecânico, né? isso, exatamente. Não, e tem horas que você acaba, é legal que às vezes tem horas que você acaba falando e assim você fala, nossa, tipo, era uma coisa que você não estava habituado a falar, você sabe que você não estava habituado a falar, e você acaba desenrolando super legal, e aí você fica mó orgulhoso, você fala, caramba, né? Fala, nossa, olha o que eu fiz agora. E parece que sou eu, Esse espírito aqui tá falando bem pra caramba. né? Eu falei, caramba, tô explicando legal aí. Eu soltava, tipo assim, um tá, um né. Brasileiro tem essas coisas. A gente gosta No começo você acaba soltando, hein? No começo sai demais. de Isso aqui, up, né? aí tipo, o que você tá falando, né? Gente, Mas acaba soltando, mas é normal isso aí. E, e aí eu saí desse trabalho também porque a pessoa era um pouco enrolada para pagar, pagou, mas um pouco enrolado para pagar, e aí eu falei, vou para outro. aham. Aí esse outro que eu arrumei foi muito bacana, foi a melhor experiência que eu tive de trabalho lá, foi bem puxado também, mas foi a melhor experiência. Eu trabalhei num food truck, Ah, dentro de um food park, e aí foi a mesma coisa. Eu saí, né, na época que eu saí desse segundo trabalho, eu dei um tempo, eu falei, putz, agora eu tava de férias da escola, eu falei, vou viajar agora. Aí eu fui para Sydney, que aliás era uma coisa que eu tava em dúvida também entre Sydney e Brisbane. E aí porque eu falei, normalmente todo mundo só fala mais em Sydney, né? sim, que é mais famoso Sydney ou Melbourne, né? Mas assim, né, no final das contas eu vi que depois que eu fui para Sydney que eu fiz a escolha certa, porque assim, foi legal, eu passei só um final de semana em Sydney, só Foi para como? conhecer mesmo. Oi? E foi como? Foi bacana, assim, eu fui em maio, tava bem frio, Mas porque de lá trem, é de frio mesmo. ônibus, de quê? Não, eu fui de avião mesmo, porque, como eu falei, tudo lá é muito barato. Eu paguei, só pra ter uma ideia, na passagem de volta, 66 dólares. Então, tipo, é ridículo lá. E eu fui para um outro lugar que era mais longe, tipo, como se fosse, sei lá, São Paulo Nordeste, uns 3, 4 mil quilômetros, paguei a mesma coisa, que era uma promoção que estava tendo naquele mês da empresa aérea. Então, assim, é absurdo. A diferença, assim, é absurda em Acessível. relação, em relação aqui, quando você compara. Uhum. E, mas assim, eu gostei de Sydney, achei legal, mas é uma cidade mais... tem mais empresas. O tamanho em si, ela acaba sendo mais ou menos o mesmo tamanho de Brisbane, culturalmente falando, né? Mas... E a quantidade de pessoas foi um Sydney pouco a fica mais. parecendo tipo São Paulo, assim, meio coisa de Não comer. chega tanto porque eu acho que a população lá de Sydney não é tão... Não chega a ser Mas o comparada. estilo, assim, tipo de O estilo trabalho. o estilo é bem parecido. O centro lá de Sydney me lembrou um pouco o centro de São Paulo. Até fiquei meio desapontado com isso daí. Mas eu falei, caramba, mano, viajei tão longe pra parecer. Parece que eu tô em São Paulo ainda. Mas assim, eu não achei tão organizado como Brisbane, né? Brisbane é extremamente limpa, as ruas, assim, tudo, sabe? As pessoas também são mais tranquilas. Aí você já vê que Sydney é uma cidade um pouco maior, assim, a galera é mais agitada. É igual, muito parecido com São Paulo e outras cidades grandes do Brasil, né? A galera ainda mais pilhada, mas é normal. Mas Uhum. assim, esse é uma cidade também, nossa, fantástica. Fiz um passeio em Bondi Beach e em Palm Beach, que, né, para quem gosta de praia, a Austrália é o lugar, né? É, E assim, que lugar sensacional. É porque é o país que acho que tem mais praias, não sei se no mundo, assim, a maior via costeira no mundo. Então, assim, tem até um estudo lá que eles falam que se você ficar 30 anos conhecendo uma praia por dia, você não vai conhecer todas as praias da Austrália. Então, tá assim, bem é uma servido então, né? então, para quem tem tempo e dinheiro, isso vale muito a pena. Olha. Exatamente. E aí, Mas de mas comida? eu gostei também, muito bacana. A Sydney, achei muito legal. Principalmente a parte de Bondi, assim, o bairro, achei muito bacana. E você ficou onde? Mas Em hostel? eu fiquei num hostel lá, Tá. bem próximo ao Opera House. Tava bem próximo assim, tipo 1,5 km, mais ou menos, bem Tá. pertinho, bem barato. Foi, sei lá, acho que foi 30 dólares a diária, 40 dólares a diária. Era um hostel muito bacana.
muito bacana mesmo, muito organizado. Até porque eu também, aliás, foi uma das experiências que eu tive na Austrália. Eu nunca tinha ido para hostel. Lá eu fui para esse, fui para um outro lugar, também fui para uma outra praia que chama Nusa, lá que também é fantástica. Que essa praia também fui de trem, tipo foi umas 2 horas e pouco de trem, mais 1 hora de ônibus também, que super tranquilo, foi muito bacana também. Mas assim, aí quando eu voltei, aí eu fui para, aliás, esse é um lugar que eu preciso falar para quem vai para a Austrália, tem que conhecer. Ah, Whitehaven, que é tipo, é uma praia que é em Whitsundays, próximo a Arley Beach, que é um lugar assim paradisíaco, assim, lá é fantástico, assim, para quem gosta de praia, é uma ilha assim fora do normal, assim, eles falam que tem a areia mais, vamos dizer assim, no português, a mais pura do mundo, assim, porque ela é extremamente branca. Ela é sim, extremamente, tem um nome científico para isso, mas sim. assim, você chega lá no fundo do mar, você olha, você consegue enxergar seu pé, parece que você tá olhando sei lá, através de um Nossa, vidro. É fantástico, assim, muito bacana. Mas que voltar à experiência profissional, quando eu voltei dessas férias, sim, aí você ficou quanto tempo nesse off? não, fiquei umas 2 semanas mais ou menos. Fiquei esse dia no final de semana, nessa outra também já era em seguida. Eu fiquei umas 2 semanas, eu falei, vou ficar em casa mais de boa, essas 2 semanas, dar uma descansada. E aí, quando eu voltei, eu falei, Uma dúvida. Pagamento desses seus trabalhos era mensal, era quinzenal? Como é que era funciona? semanal. Lá na Austrália, a maioria das coisas é semanal, a maioria. Teve um trabalho que era a cada 2 semanas o pagamento, mas a maioria dos lugares que eu trabalhei era semanal. E porque assim, lá tudo funciona semanal. Então, aluguel, você paga por É verdade. aluguel você paga por semana, além do bonde, né? Quando você entra, você paga um bonde, que é tipo um cheque calção, que seria aqui no Brasil, e aí você paga o aluguel semanal. Mas assim, é super tranquilo, é que é um jeito deles, assim, né? Lá onde a gente morava, a gente conversou lá com a pessoa e a gente acabava pagando a cada 2, 3 semanas, para não ter que ficar toda semana fazendo transferência para a pessoa, assim. Mas aí vai de acordo, mas de praxe tudo é semanal lá. Você tem que fazer toda semana. E assim, depende do lugar que você fecha a acomodação e o que você combina com a pessoa, mas normalmente não passa de 2 semanas. Normalmente Legal saber, né? Porque assim a pessoa também já vai se programando, né? Porque, que nem você falou, sim, aqui no Brasil praticamente é tudo mensal. Então, a nossa programação é meio que a longo prazo, né? Meio que 30 dias você sabe que você vai ter. Agora, na semana, assim, é mais rápido, né? exatamente. Exatamente. Mas isso é muito bom, porque você acaba sempre com dinheiro na mão para fazer alguma coisa. Uhum. Então, isso foi bem bacana. E aí foi engraçado, porque quando eu voltei desse período, aí eu tava meio assim, eu falei, putz, agora eu preciso procurar emprego, né? Eu tô em casa, e assim, a conta chega do mesmo jeito. Aham. E aí eu falei, meu, eu vou decidir. No dia que eu decidi procurar emprego, eu arrumei. Tipo, lá é muito assim, se você for atrás, você vai achar. E foi muito irônico o jeito que a pessoa me deu trabalho. Irônico assim, né? Do jeito que foi, porque eu até conversei com um amigo meu, o Rafael, tá lá na Austrália também. Eu falei, nossa, o dia tá péssimo hoje, né? Uma chuva, o tempo feio pra caramba. Eu falei, quer saber, eu vou nesse food park lá entregar uns currículos. Eu falei, mas, tipo, eu tava meio desanimado, porque o dia tava muito feio. Eu falei, Ah, vamos dormir. eu falei, tipo isso, dormir, né? Aí ele falou, não, mas de repente pode ser uma boa, porque ninguém tá pensando o que você tá pensando hoje. Aí eu falei, é verdade. E Isso. aí eu passei, entreguei eu fui nesse food park, que ficava bem perto, que aliás, meio de transporte também, meu, era assim, é brincadeira. Eu falo para meus amigos, eu ia de barco trabalhar. Eles não risaram, falavam, de barco? Aí quando eles veem a foto do barco, que é o ferry, né, o ferry boat, Aham. eles, nossa, isso daí não, é um iate, né, tipo, era muito legal, assim. E aí eu ia, vira e mexe, com esse ferry boat lá, dava uns 50 minutos. Mas eu gostava por causa do visual, assim, que esse ferry, ele atravessa o rio inteiro, quase a cidade toda de Brisbane. Então era muito legal. E era o mesmo preço do ônibus, que é um transporte popular. Então, às vezes eu acabava indo de ônibus, que eu queria voltar mais rápido, mas eu gostava de fazer esse percurso, que, meu, um visual super bacana, assim, a cidade lá é incrível. E aí, chegando nesse food park, eu cheguei, entreguei o currículo em um lugar, a menina falou, a gente tá com bastante mão de obra aqui por enquanto, mas toda hora precisa, tal, ela falou, a gente entra em contato, sim, tal, não deu tanta bola. E aí eu estava atravessando o pátio desse food park, que é bem grande lá da cidade, chama Eat Street North Shore, fica em Hamilton, é muito legal.
e aí tem comida do mundo inteiro, tal, não sei o quê. E eu tava atravessando o pátio, e aí veio uma pessoa na manutenção, essa pessoa que tava fazendo manutenção me chamou. Aí ele falou, você tá procurando trabalho? Eu falei, tô, tá, não sei o quê, tô com um currículo aqui. E eu preciso trabalhar e tal. E aí falei um pouco da minha experiência para ele, falei quanto tempo eu já estava lá, quanto tempo eu pretendia ficar lá na Austrália e tal. Ele falou, peraí que eu vou chamar uma pessoa aqui, que eu acho que ela tá precisando de mão de obra. Só que até então eu não sabia e também não tinha percebido. O cara que estava fazendo a manutenção era o dono dos 6 food trucks que tinha lá. Então, assim, ele era dono da maior parte dos food trucks que tem lá dentro desse parque. E eu não sabia. Ele tava fazendo manutenção, o cara assim, não para, um cara super gente boa também, indiquei os 2 amigos meus que estavam lá para trabalhar, eles estão lá até hoje, cara, muito, muito gente boa. E aí ele chamou a coordenadora lá, falou, tá precisando de alguém aí para trabalhar hoje? Ela falou, tá, não sei o quê. Aí eu falei, putz, só que hoje só tem um problema, eu tinha uma prova para fazer na escola, eu falei, meu, eu vou lá fazer a prova, mas eu volto. Só que eu acho que ele não tava botando muita fé que eu ia voltar. Aí eu fui, fiz a prova correndo e voltei. Aí ele falou, caramba, achei que você não ia vir hoje. Eu falei, não, é que tinha que fazer essa prova, que era a prova bimestral lá deles, eu tinha que fazer. Aham. Eu fui, fiz, voltei. No outro dia ele começou a me dar um monte de shift, um monte de horas para trabalhar. Então, muito bacana. Eu só não trabalhei mais lá com ele, porque eu não tinha tempo disponível mesmo. Porque aí foi muito legal, assim, foi muito bacana mesmo essa experiência. Então eu fazia donuts, fazia uns cones de chocolate. Assim, é um trabalho super cansativo, porque tinha dia que eu trabalhava, teve vários finais de semana que eu trabalhava mais de sexta, sábado e domingo, né? Porque lá abria sexta depois das 6 da tarde, se não me engano, ou 6 da noite ou 7 da noite, mais ou menos. E sábado e domingo era um dia inteiro. E então, assim, chegava lá, tipo, sei lá, 8 da manhã, saía 10 horas da noite. Tinha dia que eu trabalhava 12, 13 horas nesse final de semana, assim. Então era bem puxado, mas assim, o salário lá é por horas, então compensava muito. No final de semana que eu trabalhava, eu pagava o aluguel do mês e ainda sobrava para alimentação. Então, assim, vale muito a pena. E a sua alimentação, como é que era? Você fazia no mercado? Cozinhava de repente? Era muito, eu gostava muito de fazer, é que assim, lá tem umas coisas bem práticas, mas assim, australiano, de uma forma geral, lá no supermercado deles era muito bacana, porque assim, eles são muito ligados em qualidade de vida fitness e tal, e tem, as seções gigantescas com produto fitness e tal, não sei o quê, com produtos naturais, orgânicos, essas coisas, né? Como que já tem também, né? Mas lá era, assim, na época que eu fui, tinha muito. Aliás, tem uma curiosidade muito legal do mercado também. E aí, eu comprava muita coisa congelada, porque, né? Bom. Trabalhando essa quantidade de horas, né? Exatamente. Não, e aí você quer praticidade, né? E não é muito legal às vezes, né? Porque você acaba comendo muita besteira. Mas lá era muito barato, porque eu comprava uns filezinhos de frango que já vinha pronto, empanado. Eu comprava muita batata congelada também, que, ficava excelente no forno. Meus amigos adoravam, eu também. Já fazia umas bandejadas grandes, era ótimo. Assim. Gostava bastante. Mas assim, eles não têm lá é um pouco difícil de você achar arroz, feijão. Não é tão simples de achar. Então a alimentação você fica meio... Tem muita coisa que você sente falta no Brasil, mas assim, não é nada fora do normal, assim. Se você encontra, tem uns mercados tipo brasileiro, tal, ou tem mercado que tem comidas de vários países, aí você vai, compra um pouquinho mais caro, mas você vai e compra quando você está com alguma vontade de comer alguma outra coisa, né, que está com saudade de comer e tal. Mas assim, arroz é um pouco mais difícil, alguns mercados você encontra. Nossa, que loucura, né? Arroz. E pra gente é tão, né, essencial, né? Mas você se habitua também a mudar, pelo menos no meu caso é bem fácil mudar a alimentação, né? Que eu não sou nada da vida fitness, então. Não é pet. Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa. Muitas pessoas vão para o exterior e, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, café da manhã, almoço, um lanchinho e a janta. Como que é esse estilo na Austrália? Então, eles, assim, o café da manhã deles, assim, eles não têm uma, tipo assim, comida típica deles, né? Essas coisas assim. O café da manhã deles, acho que normalmente eles comem uma fruta, cereal também, é meio que parecido, acho que com os Estados Unidos, talvez. No almoço, aliás, tem uma curiosidade, no almoço eles gostam de comer muito fora, assim, mas fora que eu falo, assim, não em restaurante. Eles, tipo assim, eu morava perto de alguns parques, a galera vai, dá umas marmitinhas lá, fica comendo no parque. Então, mas a galera, assim, a visão deles é muito diferente, assim, mas eles almoçam, pelo que eu vejo, almoço normal deles e tal. Mas
o almoço deles é tipo é que eu não cheguei a ter tanto contato assim nesse tempo assim, mas assim, eles gostam muito, quando eu via nos restaurantes australianos mesmo, é muito assim, carne e batata, o almoço. Tipo, Batata. é E isso. batata é a rainha do mundo, né? Não, Todo mundo. batata é vida, né? E é Batata é barato, que nem você falou. Você comprava essas muito batatas. barato. Nossa, é muito barato. E assim, a maioria das marcas do supermercado é mais barata do que as outras marcas. Só que assim, a maioria das marcas do mercado também são melhores às vezes do que as outras marcas. Mas na maioria das vezes é muito boa. Então assim, eu comprava muita coisa de marca do mercado. É, E assim, um saco de batata, assim, só pra ter uma ideia, de 1 quilo era $2. Tipo, putz, é muito barato. É muito barato mesmo. Tudo no geral lá é muito barato. uhum. E aí, aliás, uma curiosidade que tem no mercado, que foi muito legal a primeira vez que eu fui, tipo, não tinha o caixa lá, a maioria era eletrônico. Então você não tinha atendente. Eu falei, nossa, falei, Aí que você fica isso, assim, agora sim. você fala, Não, gente, ninguém vai não, atender, ninguém vai ver se eu eu tô achei fazendo. ótimo. Não, eu achei ótimo você ir no mercado e, meu, não precisar passar com a pessoa, você vai lá, passa rapidinho, não tem que ficar esperando fila, nem nada. E que São Paulo é tudo fila para tudo também, né? Então, meu, excelente isso daí. Tem os caixas também lá, as pessoas que atendem, os atendentes e tal. Mas tem esses outros também que são automáticos, você vai, tal, coloca na sua sacolinha as coisas que você comprou e paga e um abraço, meu. Então isso achei muito bacana de lá. Que legal. E, Deixa eu pô, te perguntar uma coisa. Você falou que o clima é praticamente igual, né? o de Brisbane, né? É parecido com o de São Paulo, bem Sim. parecido. Tá. E a questão assim, você quando passou esses meses, que você viu que você estava conseguindo se comunicar em inglês, o que você sentiu assim como pessoa, como o seu objetivo? Quando você já Ah, tá dentro daquilo, que você fala, mano, que loucura, né? Que eu tomei para estar aqui, tá fazendo isso sozinho, sem ninguém? Porque a gente, que nem você falou, você teve alguns contatos, mas de repente você se olha, tá por si mesmo. sim, é verdade. Não, eu, graças a Deus, eu tive muita sorte de cair com pessoas muito boas, mas assim, cada pessoa tem uma experiência diferente, Sim, tipo sim. assim, nem todo mundo que foi para lá gostou. Então, assim, cada um tem uma visão. Eu adorei, eu sou suspeito para falar de lá. Mas assim, quando você vê as coisas, você conseguindo fazer as coisas, sabe? Se comunicando legal, assim, putz, isso não tem dinheiro que pague, assim, você fala, caramba, tipo, você se sente realizado, assim, nessa parte, né? Lógico, meu inglês não voltou perfeito, muito longe disso mesmo, mas, assim, voltou muito bom. Tanto é que quando eu voltei para o mercado de trabalho aqui, fiz entrevistas que é onde eu mais me preocupava era na questão do inglês, para às vezes conseguir um trabalho melhor aqui, já não era mais problema. Então, tipo, quando eu fiz as entrevistas, eu vi que eu estava passando em todas as entrevistas, não estava passando na parte técnica que eu devia passar, que é da minha área. Mas a parte do inglês e do espanhol eu estava passando, então eu estava achando o máximo, né? Legal, Então, que hoje eu trabalho usando inglês e espanhol diariamente. Então, que lindo. hoje eu penso, eu falo, pô, é uma realização pessoal também, né? Por mais que Sim. talvez ainda não seja, né, E um uma trabalho coisa, assim. deixa eu perguntar, porque assim, nós brasileiros, muitas pessoas, nós somos cobrados por isso, né? Que você tá aqui, tipo, não tem experiência internacional, tá? Aí quando você fala, não, eu morei em outro país. É, Como que foi essa acontece. visão? Quando você voltou e disse, olha, eu tenho experiência internacional, trabalhei fora, tenho inglês vivenciado em outro país. Como que você foi visto pelo mercado de trabalho, pelas outras pessoas? Então, na verdade, assim, a visibilidade, assim, é totalmente diferente. Eles realmente, o valor que eles dão é realmente, assim, é outro valor. Porque, assim, você teve a vivência e a experiência também, no modo geral. Porque eles, pô, uma pessoa que foi sozinho, tal, se virou, e, assim, eles avaliam outras coisas, não só na parte do idioma, né? Porque hoje, em inglês, muitas pessoas falam, faz entrevista, assim, eles querem saber se você sabe falar ou não, ponto. Mas você tendo essa experiência de um intercâmbio ou algo parecido com isso, valoriza muito porque eles veem que é uma pessoa que se adapta fácil a a novos tipos de trabalho, as novas realidades. Então, assim, eles veem que é uma pessoa aberta. Sim. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim. Isso pesou em muitas vezes que eu fiz entrevista, assim. Com certeza eu passei na frente de muitas pessoas por conta do intercâmbio. Então, é muito, muito valorizado mesmo, né?
Então, acho que agora mais, que eu acho que eu tô sentindo que o mercado tá dando uma aquecida um pouco melhor. Então, faz toda a diferença. Mesmo se você for lá para ficar um mês, ou ficou lá um ano, acho que assim, o peso que dá é muito bacana, assim. Você é visto no mercado com outros olhos, com certeza mesmo. Loucura, né? E É. agora sim, nessa vida, já planejou para onde quer ir de férias? Se quer voltar para Brisbane para rever o povo, sentir o lugar de novo? Como que é isso? Eu tenho muita vontade, às vezes, de voltar. Eu falo para meus amigos, nem que seja de férias, eu vou voltar para a Austrália. Isso é fato, eu ainda vou voltar para lá, nem que seja para passar umas férias. Mas eu tenho vontade de conhecer agora os outros países. Depois que você vai para o primeiro, aí você fala, meu, Aí você parece fica, que abre um mundo de possibilidades. Você fala, nossa, agora eu preciso ir para os outros, né? Só que aí falta um, né? ai, o que eu tenho aqui? Aí, ó, tá vendo? Ó? Esse é o seu! Ai, que lindinho! Tá vendo? Meu bichinho. Ó, tem um mural ali cheio de presentes ali, o koala, ali, outro canguru. Entendo, viu? Assim, meus alunos me dão tudo. Ah, agora uma coisa que não quer calar. Que nem você falou, é lindo, eu fui, maravilhoso, pá. E o choque cultural quando você retorna ao seu país e você vê com outros olhos, por exemplo, que nem você falou, passagem aérea. Tá, Rio-São Paulo, que é uma coisa, ponte aérea é a coisa mais fácil. Meu, é pesado. Comida, trabalho. Por exemplo, lá você poderia trabalhar por hora, se você tivesse 4 horas no dia, você arranjava um trabalho. Se você tivesse 10, você arranjaria. Aqui não é assim. Como que você Exatamente. segurou essa onda? Porque quando vem, já vem forte, né? Você já fala, ah, eu odeio tudo. Como que foi isso pra você? Porque pra Não, mim, nossa, foi pesado. não, foi pesado. Principalmente acho que as 2 primeiras semanas, quando eu voltei, Trânsito. na verdade, assim, quando eu aterrissei em Guarulhos, eu já pensei, meu, o que que eu voltei? Foi engraçado, né? Que eu lembro que quando eu tava lá, a primeira coisa que eu pensei, o que que eu tô fazendo aqui? Agora, quando eu voltei, eu pensei mesmo o que eu tô fazendo aqui de novo. Olha só. Que realmente é um choque muito grande. Você fica meio. Eu fiquei nas 2 primeiras semanas meio Tá pilhado, assim, bem. porque exatamente. Porque assim, você volta e você acaba, querendo ou não, você acaba falando mal de algumas coisas, mas não é porque você quer, é porque você sabe a realidade do lugar. Então você sabe que você vai se deparar com N situações que né, são complicadas no nosso país. Aham. Mas tanto é que as 2 primeiras semanas eu andava na rua com a mão no bolso, com medo de ser assaltado. Ó, tipo, eu morei em parte de lugares relativamente perigosos, não tão perigosos, mas assim, e você fica. Cidade grande. Só que uma coisa é a sua cabeça, né? Mas depois disso foi tranquilo, assim. Só que o problema é que aí toda hora você acaba pensando no lugar, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Exemplos bestas, assim, mas tipo, eu tô indo pro trabalho, pego o trem estupidamente lotado, tal, não sei o que. Não que o trem seja ruim ou não, na verdade eu acho até muito prático aqui. Eu Sim. acho o trem muito bom. O problema de São Paulo eu acho que é a superpopulação mesmo, que é muito grande para a cidade. A cidade não tem uma estrutura que comporte tudo isso. Uhum. E aí você pega lotado, e, assim, gente mal educada e assim, isso é complicado. Aí você fala, putz, tava no lugar que eu pegava o trem 7 horas da manhã, no horário de pico, Arco. extremamente vazio o trem, 7 horas da manhã, horário de pico, eu morava no centro. Então, assim, são exemplos pequenos, mas no dia a dia fazem uma diferença enorme. Tanto é que, quando eu voltei, eu estava muito tranquilo. Aí, quando você começa a entrar no ritmo da cidade de novo, você fala, meu, nem eu tô me reconhecendo mais, né? Porque sabe, você acaba entrando no ritmo das pessoas, você fica pilhado de novo, você fala, meu Deus do Que céu. fica aquela coisa meio que resmungão, né? Ai, que saco, essa Caramba. Não, e aí você começa a lembrar tudo, que nem eu precisei assim, exemplos bobos, né? Por enquanto ainda estou sem convênio aqui também, e lá na Austrália eu precisei uma vez. Ah, E, só que assim, o atendimento que eu tive lá, assim, é o mesmo do atendimento de um hospital particular aqui, mas assim, hospital particular muito bom, não o bom, o muito bom daqui. tá. Então, assim, o dia que eu precisei, eu passei mal, eu tava até sem a carteirinha, que eu tinha acabado de renovar o visto, e aí eu fui lá, que é um seguro obrigatório que você tem que pagar para ir, e aí eu fui no hospital público de lá, assim, eu cheguei 4 horas da tarde, saí 6 horas da tarde, medicado, com um monte de exames feitos, não paguei um centavo. E claro que há casos e casos, tem, como eu já escutei relatos de pessoas que tiveram que fazer uma cirurgia e tiveram que pagar, mas eu acho que isso depende um pouco da situação, às vezes. Porque quando é uma coisa provocada pela pessoa, tipo acidente, alguma coisa assim, não tem como você escapar. Mas assim, ó, o que eu volto a falar, até nisso o Facebook ajuda muito, porque a comunidade brasileira ela é muito forte. Eu vi casos de pessoas que precisaram
não tinham dinheiro, às vezes, para fazer cirurgia, alguma coisa, ficou internado no hospital. A galera se juntou, fez vaquinha. Eu vi acontecendo várias e várias vezes. Então, assim, a pessoa acabou pagando com essas vaquinhas online. Então, isso acontece muito. O pessoal é muito unido lá. A maioria das pessoas lá já está mais tempo e tal. A maioria pensa em ajudar, assim. A maioria dos brasileiros lá se ajudam. Lógico, não tem sempre umas exceções, né? Mas a maioria das pessoas se ajudam lá e isso é muito bacana também. Isso é bom, porque aí que tá, né? As pessoas, que nem você falou, eu vou sair do Brasil, não quero falar com brasileiro, não quero ter contato, isso aqui. Mas quando você tá lá, você sente falta disso. Sim. Né? Você sente falta daquela coisa assim, só quem sabe, né? É verdade. Quando você está num outro país, você está vulnerável, você não sabe bem o que fazer, porque são outras leis, que nem para beber lá não pode andar com uma latinha de cerveja, né? Exatamente, lá não pode. Eu acredito que seja igual aos Estados Unidos. Em alguns lugares você pode beber, né? Em bar, lógico, e tem uns parques, e dentro de parque você pode beber em alguns lugares pré-determinados, e até um certo horário, tipo até umas 8 da noite. Então, em alguns parques você pode beber, tipo numa área que é perto de churrasqueira, que aliás é muito bacana lá, isso também, que todos os parques lá tem umas churrasqueiras elétricas. Então, isso é muito legal. Se você vai lá, joga um papel alumínio e faz seu churrasco lá, lógico. Não é aquele churrasco brasileiro com carvão e tudo, que fica legal, mas fica excelente também. E, assim, isso é muito bacana para reunir os amigos, para fazer. O pessoal lá gosta muito da vida outdoor lá, tipo de ir para parque, fazer aniversário em parque. Isso é muito comum. Eu vi vários casamento, aniversário em parque, mas, assim, é muito comum isso lá. E eu acho muito bacana isso, pra gente em São Paulo, a gente olha assim, a gente passa olhando, tipo, que isso, no parque, né? Tipo isso mesmo. Uhum. Mas é muito legal isso daí, é muito como legal. que você, assim, você estudou, com quanto tempo de antecedência você programou a sua viagem? Foi relativamente rápido. É que, assim, a Austrália, ela tem um processo um pouco moroso, assim. Eu decidi que eu ia em agosto de 2016 e eu fui em novembro. Só que qual a questão? Demora um pouco para sair o visto de estudante para a Austrália. Para turismo, eu acho que coisa de uma semana ou duas, se eu não me engano. Mas para estudante pode levar até 2 meses ou até um pouco mais. O meu saiu em, acho que 1 mês e meio, se eu não estou enganado. Aí é como eu falo, né? Aí a agência dá todo um suporte e tal. Mas assim, você tem que fazer presencial, tipo, que nem dos Estados Unidos? Não. É toda digital. Toda digital. Você primeiro você tem que ir com a matrícula já paga. Então você tem que pagar a matrícula, a escola te mandar esse número de matrícula para incluir no seu visto. Tá. Uma coisa amarrada aí. Já começa por aí. Tem a questão também dos exames. Você tem que fazer exame também para ir, tipo, do pulmão, tipo, fazer um exame do pulmão, no outro exame, acho que exame de urina para você ir. Aí você paga um X valor também faz parte para o médico meio que te habilitar, dizer que você não tem nenhum problema de saúde assim, muito grave para ir para lá. Alguma coisa do tipo. Não vou saber explicar exatamente o que eles avaliam aí. Tem uma carta de intenções que você tem que fazer. Por que você está indo para lá? Por que você quer ficar lá tanto tempo? Em português ou já em inglês? Então, aí que tá. Olha que engraçado. Aqui eu tive que fazer em inglês. Lá eu fiz em português. Tipo, por quê? Eu não sei. Por quê? Eu não sei. Mas eu tive que fazer eu fiz em inglês aqui, se eu não estou enganado, eu fiz em português. Tá. Uhum. E fiz essa carta dizendo que eu queria ficar lá tanto tempo, tal. Também a agência também dá uma estrutura, dá uma pré-carta assim para você dar uma olhada, mais ou menos o que você tem que falar nessa carta, tal, para eles aprovarem a sua estadia lá. No meu caso, deu tudo certo, tal, não tive nenhum problema com isso. Eu sei que em alguns casos acontece deles pedirem para comprovar a renda. Então você tem que comprovar que você tem, no período que você tem que ficar lá, acho que é $1.650, na época que eu estava lá, por mês. Você tinha que comprovar que você tinha isso, mas você pode juntar com outras pessoas, com o pai, com o tio, com o avô, e comprovar essa renda. No meu caso, eu não precisei porque eles não pediram, mas assim, porque melhorou um pouco também o processo de visto. Talvez até esteja um pouco mais rápido agora, né? Porque já era digital, só que agora parece estar um pouco mais rápido, assim, para resolver as coisas. Então, assim, eles de 10 pessoas para uma, eles provavelmente pedem essa comprovação de renda. Mas, assim, como a pessoa já vai com o curso todo pago, hospedagem, tem uma outra coisa boa para quem é estudante, que a passagem aérea você tem um desconto. Você paga um valor de estudante na passagem aérea. Então, isso é muito legal.
porque na época que eu fui era $1.000 o valor da passagem de estudante, que faz uma diferença enorme, porque eu escutei pessoas falarem que pagaram o dobro do que eu paguei quando estava lá. Eu falei, meu, e isso tudo inclui no suporte que a agência dá. Então, por isso que eu indico muito essa agência, assim, eles são muito competentes. O nome é Hello Hello Austrália. Hello Australia, tá. Uhum. Sim, isso A gente, é aquela coisa, né, que nem você falou, primeira viagem internacional, uma viagem longe, né, enfim, completamente, por mais falar, o clima é similar. Gente, é só o clima. Lei é só o clima. diferente, o É muito idioma, diferente. você tem que ter algum respaldo, assim, bem forte para poder ir, né? Uma coisa que também que me pesou muito para ir, eles têm uma agência na cidade que eu tava, né? Então, assim, isso daí me ajudou muito também, né? No final das contas, é um detalhe, mas é um detalhe a mais que faz a diferença. Porque você fica pensando, putz, se tiver alguém lá, se tiver algum problema, você recorre a eles e tal. Mas isso ajudou bastante quando eu estava lá também. Eles dão palestra de como conseguir emprego lá, várias outras coisas, vários outros suportes para acomodação, tudo. Eles fazem tudo para você lá. Então, eu achei muito bacana. Algumas coisas hoje eu já faria diferente, né? Tipo, acomodação, fechar acomodação, o transfer, que é um pouco caro você fazendo pela agência, que vale muito mais a pena você fazer particular. Falando com o pessoal, inclusive pelo Facebook, falam, o pessoal precisa de um transfer do aeroporto para o lugar X. Eles com certeza vão cobrar pelo menos metade do valor da agência. Então, assim, mas é que até lá você não sabe, né? Aí é que tá, né? É o preço da... Eu não sabia. Só que hoje, se eu já fosse para algum outro país, eu já falava, opa, não, peraí, não é bem assim. E depois disso, eu acabei descobrindo que tinha um trem que saía de lá e ficava perto ia até a Central Station, que era tipo um terço do que eu iria ter pago um terço do valor que eu paguei, e era bem perto de casa também. Também valeria. Mas aí você acaba descobrindo quando você tá lá, essas coisas, né? Depois que já pagou, mas tudo bem. Já pagou, faz parte. Mas que experiência, hein? Olha, a gente não teve tempo mesmo para conversar sobre nada disso, você vê. Você voltou, já começou a trabalhar, enfim. Mas que legal, eu fico muito feliz, assim, não só como sua professora, mas como a sua amiga de longa data, de eu ter ido na sua formatura, enfim, tantas outras coisas que eu já participei na sua vida, que eu fico muito honrada agora por esse momento de você deixar, né? Olha quanto tempo que eu tinha falado dessa entrevista, né? Verdade. Nossa, eu nem lembro quando que eu tive essa ideia, mas... Eu acho que eu estava até na Austrália ainda, nesse... Eu acho que era. Verdade, era por esse tempo aí, mas... E para mostrar, assim, para os alunos, né? E para todas essas pessoas, amigos e tudo mais, que às vezes falam, meu, viagem para o exterior é uma coisa surreal, né? Tipo... Não é super possível. Exato, nunca vou conseguir, é caro, ou, por exemplo, que tem muitos alunos que vêm até a mim para perguntar, quanto tempo eu vou falar inglês? E aí, tipo... Isso é muito relativo, meu. Isso, assim, às vezes as pessoas acham que é assim, pô... eu também pensava um pouco assim, putz, cheguei lá na Austrália, tô falando inglês, nossa, vai baixar o santo, eu vou falar inglês na hora que eu entrar lá no país, né? A gente sabe que não é assim, nossa, baixou o santo aqui, tô falando inglês. Não é bem assim, com o tempo. Eu vejo que se eu tivesse ficado pelo menos mais 1 ano e meio, nossa, meu inglês teria, para entendimento, assim, teria voltado muito melhor, muito melhor. Mas, assim, não é nada... cada pessoa tem seu tempo para aprender e cada um aprende de um jeito diferente. Eu, no meu caso, como eu falo, eu não sou muito dedicado de ficar estudando em casa, mas, assim, no dia a dia, eu ia pegando. Então, eu aprendia rápido, assim, no dia a dia. E você acaba se habituando. Tanto é que foi muito legal. Eu tive muitos elogios no primeiro trabalho, que eu tava fazendo as refeições, que às vezes a pessoa falava, tipo, o quê? Toda hora era, what? Eu pedia para repetir, puta. Isso daí acontece direto. E aí, depois de um mês, eu já estava pegando as coisas mais rápido. Aí uma menina lá veio me elogiar, nossa, você tá que nem um amigo seu que trabalhou aqui, que foi um amigo meu que me indicou para essa vaga. Indicação impera, né? Você evoluiu super rápido nesse primeiro mês. Isso é muito legal de você escutar. E aí, num outro trabalho, foi a mesma coisa, porque eu fui trabalhar no food truck, só que assim, é o que eu falei, cada empresa, cada trabalho tem um jeito diferente, tem expressões diferentes que eles usam, mas é normal, uma coisa que eu não estava habituada. E até agora, quando eu voltei no mercado de trabalho aqui no Brasil, eu nunca trabalhei dentro da minha área financeira com inglês e espanhol. Então, assim, muita coisa eu ainda estou aprendendo também. Então, isso está sendo muito bacana também. No começo é um choque, mas você vai se habituando no dia a dia. Então,
é lá a mesma coisa, você vai usar novas expressões, novas palavras que você não está acostumado, mas você vai se habituar no dia a dia. E aí lá nesse outro trabalho eu tive foi a mesma coisa, só que desse outro trabalho eu já gostei muito mais, né? O cara lá, o dono era muito gente boa, tanto é que ele falou, ó, você vai voltar pro Brasil, mas se quiser voltar, você tem um trabalho garantido aqui. Ele é muito gente boa mesmo. E aí ele comentou comigo sobre isso, e aí a coordenadora veio falar comigo dos food trailers, ela falou, meu, você evolui muito rápido, assim, nesse um mês, porque assim, você começa, as pessoas pedem alguma coisa pra você, você não, tipo, às vezes você não entende mesmo, mas é normal, não precisa se desesperar. Nem... É pra mim. Às vezes vou ligar, né? O problema é o fuso horário, né? Eu te ligar, você já tá dormindo. Aluno, né? Aliás, essa é uma coisa também que pesa um pouquinho na primeira e na segunda semana, mas não é nada. Fala, como é que foi esse jet lag louco aí? Você chegou lá, tipo, já tava atrasado. Foi bem pesado, assim, esse jet lag. Mas, assim, eu tive um impacto maior quando eu voltei do que quando eu fui. Por quê? Quando eu fui acho que eu cheguei numa quarta ou numa quinta-feira. Não, cheguei numa quinta-feira, se não me engano. E na segunda-feira eu já ia começar a aula. Então, assim, eu já meio que entrei numa rotina a partir da outra semana. Assim, mas, assim, às vezes ficava acordado de madrugada, mas é normal isso daí. A primeira semana, até você se habituar, primeira, segunda semana, você já começa a ficar mais tranquilo. Mas, para ir. Agora, na volta, eu tive mais problema, porque como eu voltei, eu não tinha trabalho, eu não ia fazer nada, não tava com uma... Tava na paz de Deus o primeiro mês. Aí, meu, você fica todo zoado, né? Você acorda de madrugada, aí, né? Aí... Te deu tremedeira, alguma coisa assim, por causa do voo longo? Não chegou, não. Nossa, tive esse problema. eu tava assim, eu falei, gente, que isso? Eu tava muito louco. Mas, assim, parece que é um voo interminável, porque... quando eu peguei de Chile para Sydney, que são 15 horas, você fala, meu, não vou chegar nunca nesse lugar. Nossa, é só oceano. Cadê a Aí você aula? vai começar a pensar um monte de besteira, né? Ah, tipo, se cair aqui, ninguém vai achar nunca, né? Tá no meio do oceano, né? Eu falo, gente, que horror, né? Muito longo o voo. Mas foi legal, porque na ida ainda conheci uma brasileira que estava do meu lado, que estava indo para lá. Aliás, era a segunda vez que ela estava indo para lá, porque ela ficou mais ou menos, tipo, a experiência que eu tive. A primeira, ela ficou, fiquei uns 6 meses e tal. Gostei, agora eu vou voltar para ficar. Aí eu, caramba. Eu já fui pensando nisso também. Eu falei, caramba, né, meu? Pessoal, muitas pessoas eu vejo que voltam. Tiveram amigos que estavam no mesmo período que eu. Sim. Que foram e voltaram para lá há um tempo, já estão lá. E, assim, gostam de lá e não sei se voltam ou voltam. Mas, assim, tem muitos outros que já estão lá, principalmente amigos meus, casais de amigos meus, estão lá e, assim, aparentemente eles não vão voltar, pelo que eles veem. E eu acho, assim, meu, muito bacana, assim, você construir a vida, lógico, é muito difícil, ficar longe da família, acho que principalmente dos amigos, porque estão mais em contato no dia a dia, porque, assim, é o que até eu vi num vídeo outro dia, que, assim, quando você vai para um outro país, você dá uma zerada. Então, assim, você vai sem conhecer, sem amigos, lógico, guardadas as raras exceções, né, que tem pessoas que já têm uma família, tal, amigos em outro país. Mas é muito difícil, não são os mesmos amigos que você tem aqui. Então, você tem que criar todo um relacionamento de novo com as pessoas. E isso é um pouco difícil no começo. Mas como eu falei, graças a Deus eu dei sorte, conheci pessoas ótimas lá, que são meus amigos até hoje. E, assim, voltaria, nossa, com certeza para lá, assim, E tem casos e casos de visto, né? No meu caso, eu fui como estudante, mas tem pessoas que eu conheci que tinham a cidadania italiana ou japonesa, então iam como Working Holiday Visa, que é aquele visto só para trabalho. Então, assim, você pode trabalhar à vontade e você não precisa estudar. E aí é um outro caso que vale até muito mais a pena, porque o governo meio que, assim, ele não te obriga, mas se você trabalhar 3 meses na fazenda, você pode renovar o visto por mais um ano desse Working Holiday. Então, assim, você pode ficar até 2 anos sem estudar, só trabalhando. Então, e trabalhando 40 horas semanais. Então, isso é muito bacana também. E um detalhe, né, que você falou, que nem você trabalhou aí no catering, trabalhou em food truck. Isso é interessante, né? Porque brasileiro, por exemplo, trabalha aqui em escritório no Brasil, com terninho, com blazer, só que lá fora é um pouco diferente essa modalidade, né? Assim, eu já tinha feito alguns trabalhos aqui, já trabalhei de garçom, de monitor em buffet infantil. Então, assim, para mim, assim, beleza, eu trabalhava em escritório, trabalhei em banco 9 anos, mas, assim, é um preconceito bobo que eu acho que as pessoas têm na cabeça. Acho que trabalho é igual, em qualquer lugar. Infelizmente, o problema do Brasil é que esses trabalhos, que as pessoas gostam de chamar de subemprego, para mim é uma bobagem, esse negócio de subemprego. Para mim é um trabalho como qualquer outro, digno como qualquer outro.
E só que assim, o problema é que aqui é muito mal remunerado essa mão de obra, é muito mal remunerado. Diferente de lá. Isso lá é uma coisa que é sensacional também, porque assim, é um tapa na cara de realidade, assim, porque lá funciona, a distribuição social lá existe. Porque onde você vê um médico almoçando, você vê uma faxineira. Então, assim, onde você vê um médico morando, você vê uma faxineira. Então, assim, isso é sensacional, assim, porque lá é o maior salário mínimo do mundo. Então, assim, todo mundo lá ganha bem, todo mundo, sem exceção. Lógico, tem aquelas pessoas que alguns empregadores que querem te pagar menos, tal, mas aí assim, vai da pessoa aceitar ou não. Eu não cheguei a aceitar porque eu acho, tô sacanagem, você trabalha muito, trabalha pesado, ou mesmo se não trabalhasse, assim, é o que o país tem que te pagar, é o que a empresa tem que te pagar e ponto. Qual que é o Mas tem valor aproximado da hora de trabalho lá? o salário mínimo lá, na época que eu tava lá, tava 18,60 mais ou menos por hora. 18 dólares e 60 por hora. Tá, Então, assim, 2016, 2017, certo? isso. E meu Tá. custo de vida lá chegava, assim, quando eu esbanjava muito, é que eu não era muito assim, putz, já não sei o quê, mas não, aí jogando dinheiro no ar, né? Mas assim, quando eu viajava, sabe, saía, barzinho, alguma coisa assim, tal, no total, não passava de 1.300 dólares. Não passava disso. Não passava. Então, assim, e você trabalhando, você paga tranquilamente. E você consegue guardar uma grana para já pensar no futuro visto ou num curso que é um pouco mais caro, porque, assim, tem N tipos de curso. Eu acho que, assim, quem já tem um inglês legal ou quem já teve uma experiência de intercâmbio também, às vezes pensar já em fazer um curso técnico, que é um pouco mais barato, para depois pensar em fazer alguma coisa mais cara lá para frente. Tem uma lista que sai na Austrália, que é a Skill List, que sai todo ano, que é das profissões que a Austrália precisa. Então, se você trabalha nessas profissões e você tem experiência, tal, sei que, ou você faz algum curso lá, você tem, depois que você termina esse curso, você tem mais 1 ano e meio para conseguir trabalho na área, e aí você pode só trabalhar. Isso ajuda muito para conseguir a migração, porque eu acredito que a maior pontuação, não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que a maior pontuação seja por conta da skill list. Então, vamos supor, lá precisa muito de enfermeiro, mecânico, pintor, putz, N outras profissões, médico, mecânico, engenheiro, eles precisam muito de engenheiro. Então, assim, quem já tem essa profissão já fica um pouco mais fácil, assim. E se você faz algum curso lá, mesmo já tendo alguma coisa aqui, faz algum curso especializado na área, que seja em uma das áreas que estejam precisando lá, isso conta muito na pontuação. Então, vale muito a pena pensar nisso. Às vezes você tem que ir com a mente aberta, como no meu caso foi, assim, no meu caso eu não acabei não ficando, mas se eventualmente, futuramente eu voltar para lá, eu já vou pensar em mudar de área, porque infelizmente a área que eu estudei aqui, para lá tá assim, não entra nessa skill list, pelo menos por enquanto, mas também mudaria de área, numa boa, assim, tem muitas opções, lógico, não são opções tão habituais que nem tem aqui, área financeira, marketing, essas coisas mais de negócio, que é a minha área, mas eu mudaria numa boa, assim, por alguma coisa que me identificasse lá. Gosto muito de educação física, lá tem muita coisa dentro da área de esportes que eles incentivam, então, de repente, seria uma outra alternativa. Uhum. Mas tem outros campos que você pode explorar lá, com esse caso, assim, de pessoas que foram fazer palestra lá, fizeram coisa tipo de técnico de ar-condicionado, que paga-se muito bem, assim, que nem eu falei, 18 dólares a hora é o salário mínimo, mas um técnico lá ganha 35 dólares a hora. Tem pedreiro que chega a ganhar 80 dólares a hora. Então, assim, o pessoal Trabalho ganha. tem, né? Só falta se Trabalho qualificar. tem, trabalho tem. Se você for atrás, você vai achar. Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos. Lógico que também vai depender um pouco do nível do seu inglês também. Mas eu acho que se a pessoa é esforçada, se ela for atrás, ela vai encontrar. Aliás, teve um outro trabalho que aliás, na verdade, foi o primeiro trabalho que eu tive, só que eu fiquei um dia só, que foi para um evento. Ah, evento! Foi um evento só que eu fiz. E aí, estavam precisando de mão de obra, tá? Eu cheguei no primeiro lugar que eu entreguei currículo, a menina falou, você pode vir amanhã? Eu até falei, não, posso. Que amanhã tem um trabalho assim, 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 tal, 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 mas é um evento fechado que eles... na verdade, assim, é uma festa de final de ano de empresa, que eu acho muito legal lá, que as festas de final de ano são, tipo, eles fazem com tema de Natal lá. Isso é muito bacana. Eles tipo, fazem uma festa de Natal de final de ano nas empresas, assim. Aham.
bem legal. E aí eu trabalhei numa dessas festas. Esse, na verdade, foi o meu primeiro trabalho. Olha que legal! Eu trabalhei um dia, eu até comentei, ó, só vim mais no dia a dia e tal. Só que ainda, como o inglês talvez não tivesse tão bom assim, acho que por isso talvez eles não tenham também. Então, não sei se no restaurante tinha tanta demanda assim, né? A maioria que eu vi que trabalhava lá também era australiano e tal, né? Não que eles tenham algum preconceito com isso, de forma alguma, porque você entra em tudo quanto é restaurante, tem de gente de tudo quanto é parte do mundo trabalhando lá, e isso é muito legal, né? Ai, Porque você não fica só com aquela coisa, putz, só australiano também. Eu fiz amigo londrino lá no food truck, sueco, que mais? Italiano, então, venezuelano. Então foi muito bacana isso. uma última coisa que a gente, para não esquecer. E os bichos de lá? Fala para mim. Você viu? Ah, eu sabia que iam perguntar isso. Sabia. Eu sabia que iam perguntar. Morre de medo. A minha Então, amiga, uma grande amiga minha, a Elaine, ela mora lá. Tanto é que eu devo uma visita para ela em breve, eu irei, se Deus quiser. Mas, meu, vai. esses bichos. Não, é meio assim, a internet é um pouco exagerada. Ai, eu já fico meio imaginando as aranhas desse tamanho. Existe, mas dá a impressão que é que nem o pessoal pensa daqui, né? Você vai encontrar macaco na rua. É tipo isso, né? A nossa visão é isso, olhando o vídeo que aparece de jacaré e tubarão no meio Discovery da Channel rua. total. Parece que né, a selva, né? Mas Aí, não é bem por aí também. Como eu morei no centro, eu não vi nada no centro. Em bairros afastados eu já vi alguma coisinha assim, mas não é nada, tipo, fora do normal. Eles têm algum problema com a aranha lá, assim. A aranha, eles deixam a aranha viver. Eu já, por mim, exterminava todas. Mas eu fui em alguns parques lá, tem um Botanic Garden, tinha um perto de casa e tinha um que era mais afastado. Esse que era perto de casa até que era mais tranquilo. Tem também, às vezes também tem uns morcegos, tá? Tem umas paradas assim, né? Os morcegos lá são grandes. Isso lá é verdade. Mesmo no centro, às vezes você acaba vendo, mas não é tão comum assim, também a galera exagera um pouco. ah, Mas tem aranha lá, tipo assim, eles não matam. Então, uma vez eu tava passando nesse Botanic Garden, olhei pra cima, assim, tinha, sei lá, mais de 200 aranhas, tinha fácil. De teia e o caramba. Tipo, eles não tiram. Simplesmente não tiram. Não sei, alguma coisa cultural lá deles e tal. O que tem que tomar cuidado lá tem um passarinho lá que, se não me engano, chama Magpie, alguma coisa assim. Que ele ataca, principalmente quem tá de bike. Isso é verdade. Isso acontece mesmo. é tipo o cachorro que não gosta de motoqueiro. É tipo o cachorro que não gosta de motoqueiro. É tipo isso. O que Eles acontece, atacam meu? mesmo. Então, assim, quem for, deve usar um óculos. Tem que usar capacete lá obrigatório, porque senão você paga multa. Aliás, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque pra você tomar uma multa na Austrália é muito fácil. Até se você for pedestre, você pode tomar multa lá. Aconteceu com uma amiga minha que atravessou no farol, mas estava fechado para pedestre, ela tomou uma multa de $60. Um amigo meu estava com o celular na bicicleta, só que ele estava tipo digitando e pedalando ao mesmo tempo. Tomou uma multa de 300 e poucos dólares. Então, assim, essa parte é bem pesada. Eles são muito rigorosos com isso, tem que tomar muito cuidado. Sim. Mas aí tem esse pássaro que ataca, tem esse daí é verdade, mas não aconteceu comigo, mas escutei pessoas falarem que aconteceu. Tanto é que eles usam no capacete, eles colocam tipo uns espetinhos, uma coisa assim. Mas assim, não adianta de muita coisa, assim. Não acho que adianta. Eu acho que é mais prudente você colocar um óculos de sol, alguma coisa para proteger a vista, porque de repente ele vai, bate na sua vista, sei lá, e aí você pode ter uma complicação mais grave, né? Nossa. Mas daí realmente acontece, esse daí acontece. Mas a relação, tipo, eu cheguei a ver cobra em parque, cobra pequena, cheguei a ver também, mas mais afastado, assim, da cidade. Mas, assim, não é Cobra nada... é cobra. Tipo, né? Você é louco, né? Deixei ela lá no mundo dela, lá, só não... E eu fui jogar bola uma vez num lugar um pouco mais afastado, que aí era um campo, assim, enorme, e aí, tipo, do lado desse campo tinha uma área verde, assim, gigantesca, e aí do lado da quadra onde eu joguei, tinha uma pele de cobra. Aí eu, caramba, né? Se tem a pele da cobra, deve ter a cobra por aí também, né? Assim, eu não fui buscar saber. Eu joguei minha bola e fui embora. Mas, Horror. Já mas assim, que o problema, assim, a Austrália é um país ainda que está em crescimento. Apesar de ser um país ainda ótimo, é tão desenvolvido e ainda tá, né? está em crescimento. Mas, assim, porque a população é muito pequena. A população lá da Austrália inteira é a população do estado de São Paulo. Tem 25 milhões de pessoas. Então, você imagina, tem só 8 estados. No meio da Austrália é só deserto. E tem muitas áreas lá na Austrália que não foram exploradas ainda. Não tem prédio, não tem casa, não tem nada. Tem várias áreas, assim,
abertas. Em Brisbane é mais casas ou mais buildings, ou mais prédios? Assim, no centro é prédio. Tá, Na parte do centro é prédio. Mais afastado é só casa. É só casa. Mas isso acho que de uma forma geral. Sydney também eu vi poucos prédios em bairros afastados assim do centro. Os prédios que eu via, em Brisbane também tem, mas assim, no máximo 3 andares, não passa disso. tá. Então, mas é muito comum você ver casa lá. Casa tem para todo mundo ter lado. E o E, governo lá fala, fala. o Fala governo que lá, pelo que eu sei, incentiva muito o australiano ter filho. Eu não sei como é que tá hoje, mas parece que eles ajudavam, tipo, com uma renda mensal, a pessoa ter filho até para o país crescer o número de população. interessante. Uma coisa que eu ia te perguntar, a questão de farmácia, remédio, né? Que brasileiro tem um pouquinho desse costume, vamos colocar assim, de tomar um remedinho ali, pai, aqui, e lá. Pode tomar qualquer remédio, pode comprar livremente. Na verdade, eu acho que lá até é um pouco mais fácil algumas medicações, porque lá vende mercado, para você ter ideia, remédio. Eu não sei se Londres também era assim, mas você vai lá, tipo, Não, só na e é bem farmácia. barato. E é bem barato também. E aí você joga no Google lá, como é que é o remédio X na Austrália, né? E aí tem lá. Aham. Como às vezes eu estava sempre em médico para tomar medicação, tal, não sei o que, ele me falava, ó, toma isso, toma isso, toma isso. Aí ele falou, não, eu falei, tem farmácia aqui perto? Ele falou, não, pode ir no mercado que vende. No mercado? Eu, tipo, no mercado. Só com comprimido. Mas esses remédios, tipo, paracetamol, Dorflex, esses remédios mais assim, né? Quer dizer, nem que eles têm Dorflex lá, não lembro. Mas paracetamol, tipo, lá é Panadol, então vende na farmácia, vende no mercado, vende em farmácia também, lógico. Aham. Eu acho que é um pouco mais tranquilo, assim. Só que tem algumas medicações que acho que se alguém toma algum remédio controlado, às vezes vai para lá, é bom se certificar antes, porque às vezes nem todo remédio pode entrar na Austrália. Tem umas coisas assim também, que tem remédio que não é, tipo, legalizado lá, vamos dizer assim, né? Aham. Então, Questões. cuidado com o que leva também. Exatamente. Olha, eu adorei todas as. Olha, foi assim, rápido, mas completo, né? Falou sobre comida, batata. Agência Hello Study, Hello Australia. Voltando um pouco na parte de comida, na verdade tem duas coisas que são. Uma coisa é típica do australiano, uma realmente tem, que é o Vegemite. Ele é tipo uma geleia salgada. É tipo uma geleia salgada, que a galera come com bolacha, no pão, mas assim, é Tem que ter razoável. um coração para Assim, poder. eu comi uma vez só, pra você ver como é bom. E eles comem carne de canguru, mas não é comum. É uma coisa que tem lá. Eu não cheguei a experimentar, que eu fiquei com dó do canguru, confesso. Tem Deve muita ser. voz do canguru, eu falei, meu, não vou comer canguru. Tipo, pra mim é tipo um pet, sabe? É, Mas pra mim, quem experimentou falou assim, é tipo uma carne de frango um pouco mais emborrachada, assim. Mas tá. lá, pra quem faz academia e tal, é muito bom, porque falam que tem, tipo assim, muito mais proteína do que tem no frango. Então, Caraca, essa eu não sabia. mas assim, é muito mais mesmo, assim. Tadinho do meu bichinho. Aí, tá vendo? Eu confesso que eu fiquei com dó. Eu falei, não vou comer carne de canguru, não. Pois Tanto as coisas baratas e boas lá, falei, não. deixa eu comer aqui a batatinha, comer os filezinhos. Batatinha, tal, os hamburguinhos, bom demais. Que louco. Ai, mas eu tô muito feliz com essa entrevista. Tô muito feliz assim. Com certeza passou alguma coisa aí que eu esqueci de falar, mas a gente. Não tem problema. Dependendo da demanda dos alunos, do pessoal, pode ter parte 2, pode ter parte 3, porque eu Não, também vamos lá. sim, eu também tenho que agora colocar no canal uma entrevista que eu fiz com a minha amiga da Alemanha. E ela contou Legal. bastante coisa, assim, né? Deve ter muita coisa O também. intuito é isso mesmo, mostrar que nós, meros mortais, comedores de feijão com arroz, conseguimos, né, sair do nosso país, sobreviver, viver bem, se virar em outro país com outras culturas e dividir isso com as outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam, meu, é fora de cogitação, tipo, não tem como. E assim, não é. Na verdade, assim, a gente coloca muita barreira nessas coisas, mas não é nada de outro mundo. Você tem que se planejar, realmente. Você vai investir uma grana. Uma coisa que eu falo, assim, acho que talvez. Não vou falar que é um conselho, porque acho que esse conselho. Não sei se é bem um conselho isso, mas assim. Se você vai para um país, você vai gastar um dinheiro, você sabe que já vai ser caro, vai para um lugar que você vai gostar de ficar. Não vá porque é mais barato. Não faça isso, porque assim, eu na minha lista eu descartei Irlanda, descartei o Canadá, porque não que sejam países ruins, muito pelo contrário, são ótimos. Mas é muito frio, e eu odeio frio. Eu odeio frio.
Então, assim, eu falei, meu, eu não vou me adaptar Você é nesses pra lugares. sofrer? Não, eu falei, não, prefiro sofrer no calor lá, com o vento batendo no meu rosto, na praia. Né? Fazendo caminhadas lá. E, nossa, sei lá, vai excelente para isso. Então, assim, eu acho que você vai para um lugar que você vai gostar. Vai ser um pouco mais caro, talvez, ou mais barato. Se for mais barato, melhor ainda. Mas se for mais caro, meu, junta um pouco mais e vai para um lugar que você vai gostar. Você já vai gastar um dinheiro, então vai para um lugar que você vai gostar, você vai se sentir realizado de estar lá. Sim, e outra coisa, né? A pessoa tem que pensar assim, que é investimento, né? Às É um vezes a gente fala, ai, investimento, é um vai investimento. gastar, né? Que nem, É. pô, você vai vender, que nem eu vendi meu carro para ir para Londres. Nossa, você vai vender seu carro para ir para não sei o quê. Eu vendi o meu também, eu fiz a mesma coisa. Fiz a mesma coisa. Então, assim, você abre mão, mas assim, meu, no futuro você vai conseguir de novo, talvez até mais rápido do que você imagina. Eu não deixei de Aliás, as coisas. aliás, exatamente. Aliás, se for no caso da Austrália, carro lá é super barato. É Vou dar um isso. exemplo rápido aqui. Lá eu peguei Uber de BMW e de Mercedes. Então, assim, Tirou foto? não tirei não, porque é comum, né? Lá BMW parece carro popular. BMW, Porsche, enfim. Porsche é um pouco mais caro, mas assim, você compra uma BMW lá, lógico, não uma zero, né? Mas uma usada por $5.000. Que isso, rapaz? Compra um carro excelente por $10.000. Teve amigos que compraram por 2, 3 mil. Dá um exemplo mais popular, assim, um Honda Civic aqui, o último, não Sim. mais novo, assim, $4.000. Então, assim, 2 meses de trabalho você compra um carro. Nossa. Então, assim, é absurda a diferença. Assim, quando eu falo que tudo é mais barato, desde que você esteja trabalhando, lógico que era a minha realidade. Eu precisava trabalhar. Ganhando exatamente a moeda de lá, né? Aí faz sentido. E era a minha realidade, eu precisava trabalhar para me manter lá. Só que assim, tem pessoas que vão, tem dinheiro e tal, e aí é outra coisa. No meu caso, trabalhando, se você juntar uma grana, meu, você consegue se estabilizar super rápido, para um lugar bacana, isso é muito legal de lá também. A maioria dos lugares lá são excelentes para morar, a maioria. Não morei em nenhum lugar que eu não te falo, puta, não gostei desse lugar. Meu, isso, e a sensação de segurança, né? Porque às vezes eu ia para balada, barzinho, não sei o quê, madrugada, 3 horas da manhã, carteira, celular na mão. Eu nunca passei nem susto lá, sabe? De alguém, tipo, estão me seguindo. Não, O nem susto isso. foi só pelos bichos. Só pelos bichos. Às vezes aparecem umas cobras no meio do caminho lá, você fica meio. Mas não é comum também, não é. No centro não é comum, não. Não, adorei as suas dicas, adorei, assim, a questão de trabalho. Muitas coisas eu não sabia, você também me ensinou isso, que é ótimo, né? Essa troca de figurinha, assim, que a gente tem essa oportunidade, né? Eu vou pausar o vídeo aqui, que vai ser televisionado, porque o restante eu vou conversar com ele para terminar aqui. Gente, obrigada. Me espera aí, Léo, que eu só vou pausar aqui para a gente poder continuar a fofoca, tá? Obrigada e até mais, gente. Obrigada.